Tempo é dinheiro. Essa frase nunca fez mais sentido do que faz nesse filme. O preço do amanhã. Salve, rapaziada, novamente com vocês, WJ6. Vim trazer pra vocês uma resenha desse filme, que é muito massa, mas antes de começarmos, eu peço pra vocês já deixarem o like de vocês para que meu vídeo seja mais recomendado pra outras pessoas. E me segue pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Imaginem só, rapaziada, vocês acordar aí em um dia, o relógio no seu braço começa a contabilizar o seu tempo de vida. Cada minuto que passa é um minuto mais próximo da morte. Aqui nesse filme, rapaziada, basicamente é falado sobre crítica social entre o rico e o pobre, as grandes diferenças entre esses mundos. Nesse futuro, as pessoas param de envelhecer aos 25 anos, e a partir daí, um relógio que fica na parte inferior do seu braço começa a contabilizar o seu tempo de vida. Tempo esse que é acrescentado um ano a partir dos seus 25 anos. Só que é claro, se você estiver acumulando mais tempo antes desse tempo começar a contabilizar, você consegue ter mais tempo de vida. Só que quem é pobre vai continuar sendo pobre e quem é rico vai ser ainda mais rico. Calma que eu vou explicar pra vocês. Neste mundo, tudo que você quiser, você precisa comprar. E pra comprar, precisa ser com tempo de vida. O seu tempo de vida. Você quer um café, você dá o seu tempo de vida. Se você quer andar de ônibus, você dá o seu tempo de vida. Se você quer comprar um carro, uma casa, tudo isso é com o seu tempo de vida. E quando o contador chegar a zero, fim de jogo. Você morre. E o filme já deixa bem claro, rapaziada, que a pobreza não existe por acaso. Quem é pobre vai continuar sendo pobre e vai lutar pra sobreviver. E quem é rico vai continuar sendo rico e não se importa com seu tempo de vida porque eles têm muito tempo, eles têm muito dinheiro. Ou seja, basicamente, eles são imortais. Eles não vão morrer nunca, a não ser que eles queiram. A partir daí, rapaziada, é nos apresentado o Will Salas, que ele é representado pelo nosso cantor aí, o Justin Timberlake. E então o filme começa. Will Salas é um jovem que vive numa zona mais pobre, em uma cidadezinha pequena chamada Dayton. Nessa cidade, rapaziada, ninguém faz planos. Ninguém pensa, daqui 10 anos. Não, velho. É viver o dia de hoje. É mais uma pegada de tipo, será que eu chego até amanhã? O Will, ele trabalha duro numa empresa, ele ganha poucas horas por dia e vive correndo contra o tempo. O Will, ele mora com a sua mãe, né, que está ali na faixa de fazer os seus 50 anos. Na verdade, ela está fazendo 50 anos ali no começo do filme, que nesse dia é aniversário dela, porém ela tem tipo cara de 25 anos, velho. Faz sentido porque basicamente eles param de envelhecer aos 25 anos. Então, basicamente todo mundo fica ali no seu auge de beleza, tá ligado? Muito foda. Beleza, o Will, ele vai pra empresa, né, pro trabalho dele, ele faz o trabalho dele tranquilamente, só que lá ele é meio que sacaneado, tá ligado? Peraí. Que é isso? Cadê o resto? Não cumpriu a cota. Minha produção aumentou na semana passada. A cota também. Próximo. Isso é uma piada, não é? Próximo. Beleza, aí por conta disso ele meio que não bate a cota do que ele queria dentro do serviço dele e ele vai atrás de mais dinheiro. Então ele vai pra um bar onde ele se encontra lá com o amigo dele. Detalhe, rapaziada, nesse dia tudo começou a aumentar também, os valores das coisas, né? 4 minutos por um cafezinho? Mas ontem eram 3. Vocês querem café ou querem lembranças? 2 cafés. Will, ele vai lá pro bar pra se encontrar com o amigo dele que está bêbado e fala que tem um cara super rico ali no bar que está gastando o dinheiro dele à beça, tá ligado? O cara tem mais de 105 anos de idade e ele tem um século de horas no braço. E é claro, rapaziada, que com tanto tempo assim dentro de um local onde o pessoal não tem tempo, tá ligado? Ele se torna ali um alvo. Mas é claro que ele está ali porque ele quer. E então, depois disso, entra ali um gangster, né, que é dono daquela região ali dos pobres e que tenta roubar o tempo desse cara. Só que o Will decide então que ele vai ajudar esse cara e então depois os dois fogem para um galpão abandonado. Droga. Lá os dois têm uma breve conversa, né, sobre o porquê que ele está ali, o que ele estava fazendo ali no bar. E ele conta a realidade de tudo, sobre como funciona o sistema entre os pobres e os ricos. A partir daí, rapaziada, eles decidem dormir ali mesmo até que a poeira baixe e os capangas do gangster param de procurar por eles. Só que na manhã seguinte, rapaziada, acontece uma coisa que o Will não esperava. O homem de 105 anos, cujo nome dele é Henry Hamilton, ele passa todo o tempo dele pro Will enquanto ele dorme. Ao Will acordar, ele percebe que o homem não estava mais ali, e então ele olha pela janela e vê que o homem estava prestes a se suicidar, né, pulando ali da ponte no momento em que o tempo dele acabasse no relógio. Esse momento, rapaziada, não é só triste, mas também simbólico, né? Isso mostra que o Henry, ele não queria mais viver em um mundo injusto, onde os ricos poderiam viver pra sempre, enquanto outras pessoas teriam que morrer pra isso. Beleza, rapaziada, agora o Will carrega essa responsabilidade que ele nem pediu.
Mas enfim. Uma coisa que acontece que não é bem explicada é que o Will, ele dorme naquela noite, mas ao mesmo tempo no dia seguinte continua sendo o mesmo dia. Eu não entendo, acho que isso foi um erro de roteiro ali, eu não sei. No outro dia, que no caso é o mesmo dia, como eu falei, tudo fica mais caro. E então a mãe do Will, que estava saindo do trabalho dela pra se encontrar com o Will, pra ele transferir o tempo dele pra ela. Detalhe, ela ainda não sabia que ele tinha todo aquele tempo, mas eles tinham marcado antes de se encontrar no ponto de ônibus no final da noite, quando ela estivesse saindo do trabalho, pra ele transferir mais tempo pra ela. Porque o Will ia fazer horas extras pra conseguir tempo pra ela também, que era aquelas horas extras que ele tava esperando receber do serviço. A partir daí, rapaziada, a mãe dele está voltando para casa, mas na hora dela pegar o ônibus, algo acontece. Lembra que eu falei que o preço de tudo subiu? O preço do ônibus também aumentou. 2 horas. Mas sempre foi 1 hora. Mas agora são 2. O preço subiu Desde quando? desde hoje. Meu filho vai me encontrar, ele paga a diferença. Não posso fazer isso, são normas. Uma caminhada de 2 horas. E eu tenho 1h30. É melhor correr. Tendo assim então que correr até o ponto de ônibus onde o Will estava esperando por ela. Só que aí é que tá, num momento muito crítico onde ela não tinha quase tempo, né, pra chegar até o Will, ninguém queria ajudar ela. Outro simbolismo aí de pessoas que são pobres, que estão necessitadas. Tem pessoas que são pobres também, mas que têm condições, tá ligado? Pra ajudar, mas não ajudam. Decidem só vedar os olhos. Beleza, depois de tanto a mãe do Will correr e o Will desesperadamente correr atrás da mãe dele por ela não ter chegado no ponto de ônibus, os dois começam a correr um até o outro, só que infelizmente no último segundo a mãe do Will morre nos braços dele. Cara, essa cena é muito triste, mano. Toda vez que eu via essa cena eu chorava, porque foi por conta de segundos, tá ligado? Os segundos esses que lá no final, no começo do filme, inclusive, ela deu pro filho dela, velho. Eu tenho 2 dias de trabalho. Me encontre Eu no sei. ponto de ônibus amanhã. Depois que eu pagar o aluguel, não terei muito tempo. Eu estarei lá. Deixa eu te dar 30 minutos pra um almoço decente. Ou seja, era um tempinho ali, ó, que poderia ter salvado a vida dela também. A partir daí, rapaziada, o Will então decide que ele vai se mudar para a cidade dos ricos e ele vai tentar acabar com esse sistema. Onde ele vai ali para uma mansão de um dos ricos ali que está fazendo jogos de apostas. Só que esse jogo de apostas é interrompido pelos Guardiões do Tempo. Quem são esses Guardiões do Tempo, rapaziada? Seria basicamente a polícia do tempo. E o principal desses policiais que é apresentado pra gente, que é o Guardião do Tempo, é o Raymond Leon, que também é um ator famoso aí que conhecemos por ter feito Peaky Blinders. Os Peaky Blinders. Vocês estão ligados aí de quem eu tô falando. E esse policial, rapaziada, ele não se vê como um vilão, né? Ele imagina que se o sistema cair, o mundo entra em colapso. Então ele tenta ao máximo impedir o Will de fazer o que ele tenta fazer, que é derrubar o sistema para deixar as coisas mais igualadas pra todo mundo, para que todos possam viver confortavelmente. Então foi aqui que você nasceu. Há muito tempo. É? É, eu consegui escapar. E agora se certifica que ninguém mais consiga. É assim que tem que ser. Não inventei o relógio. E aqui, rapaziada, não existe vilão ou bonzinho, tá ligado? Aqui é basicamente pessoas lutando pelos seus ideais. O Will tentando lutar para a igualdade, enquanto o policial, ele tenta lutar ali pra que o Will não derrube o sistema, para que as coisas continuem funcionando, para que não aconteça um caos no mundo, que é o que ele acha que pode acontecer. E beleza, rapaziada, naquela casa de aposta que eu falei pra vocês, o Will, ele conhece a Sylvia, que é filha de um dos caras mais ricos que tem lá na cidade. No começo, rapaziada, a Sylvia, ela vive no mundo da lua, tá ligado? Pra ela, tipo, a pobreza é algo muito distante pra ela, tá ligado? A partir daí, quando os policiais do tempo invadem lá a festa de um dos homens mais ricos lá, que é pai da Sylvia, Will, pra tentar fugir desses policiais, sequestra a Sylvia. Mas no começo ali, rapaziada, o que era crime pra Sylvia acaba se tornando um choque de realidade. A partir daqui, rapaziada, depois que a Sylvia é sequestrada pelo Will, eles acabam tendo mais proximidade entre eles, né? Porque a Sylvia também começa a ver a realidade de como é a vida dos pobres, porque o Will leva ela pra lá também. E lá a Sylvia já deixa de ser uma garota rica e vira alguém que começa a questionar tudo. O Will e a Sylvia, eles se juntam, como eu falei, eles agora têm mais proximidade e eles passam a roubar bancos de tempos e começam a distribuir para os pobres. Pessoas que não tinham tempo nenhum, agora eles têm anos de vidas, graças ao Will e a Sylvia. Mas quanto mais eles ajudam, mais o sistema reage. Por conta desses roubos, né, rapaziada, os Guardiões do Tempo tentam impedir
impedir o Will e a Sylvia, só que não é o que acontece, né? Porque o Will e a Sylvia tiveram uma ideia que era fazer o golpe definitivo, sabe? Porque eles estavam roubando os bancos e distribuindo pros pobres, só que mesmo assim não tava mudando em nada. Porque já que eles estavam dando muito tempo pras pessoas, era só o governo aumentar as taxas de preço pra tudo. Tanto pro busão, tanto pra comida, quanto pro café. E uma hora, as pessoas pobres iam voltar a morrer novamente. Então, tipo, o plano deles ainda não tinha funcionado. Só que como que eles poderiam quebrar esse sistema? Roubando o maior dinheiro possível que eles pudessem do governo. Como eles fariam isso? Roubando o pai da Sylvia. Que basicamente o pai da Sylvia, rapaziada, tinha 1 milhão de anos guardado no banco. Tá ligado? Tipo, que injustiça, mano. O cara tem 1 milhão de anos guardado no banco. Pra que ele quer tudo isso? Pra que ele quer viver tanto? Porra, se eu vivesse 1 milhão de anos, mano, eu ia surtar, tá ligado? Beleza, Will e Sylvia, eles conseguem montar um plano pra eles roubar o banco do pai dela. E eles até conseguem, né? Com o Will ali se infiltrando entre os guardas do pai da Sylvia, levando ele como refém até o banco e retirando esse dinheiro pra ele poder distribuir pros pobres e manter a igualdade ali entre todos. Nesse meio caminho, os Guardiões do Tempo tentam impedir os dois. Não só ele, como aquela gangue lá do começo também acaba interferindo em um momento ali, tentando matar os dois. Só que o Will consegue se safar ali por conta de um jogo que o líder ali da gangue, ele meio que faz um jogo ali onde eles fazem tipo queda de braço, que quem ganha na queda de braço ganha o tempo do outro. Nessa, o Will ele consegue ali vencer o cara, só que obviamente, né, que se ele vencesse ali o líder da gangue, ele ia morrer. Só que ele aproveita esse momento que tá todo mundo intertido no relógio do líder dos capangas ali. Então o Will pega sua arma e mata os outros 3 caras que estão ao redor deles. Beleza, a partir daí, rapaziada, eles executam um plano de roubar o pai da Sylvia. Só que voltando pra cidade dos pobres lá onde eles iam distribuir esse dinheiro, que é o tempo deles, eles são interrompidos pelo mestre do tempo, o guardião do tempo. Só que no meio dessa fuga deles, né, essa perseguição ali do guardião do tempo, o guardião do tempo não percebe que o tempo dele estava acabando, então ele morre ali, enquanto ele rendia o Will e a Sylvia. E agora os dois também precisam correr pra eles conseguir tempo pra eles continuar vivendo. E nesse momento, rapaziada, vem um outro momento de emoção ali em que seu coração começa a palpitar muito forte. Por quê? Will e a Sylvia, eles estão sem tempo pra conseguir mais tempo. Irônico. E eles precisam correr pro carro do Guardião do Tempo, que é onde ele acumulava um pouco de tempo ali pra ele. Só que o problema é que o carro está muito distante. Então o Will e a Sylvia começam a correr pro carro. O Will, ele consegue chegar primeiro, pegar o tempo pra ele e correr até a Sylvia pra entregar tempo pra ela. E, velho, esse momento é aquele momento em que aconteceu a mesma coisa com a mãe do Will, só que dessa vez, felizmente, o Will consegue salvar a Sylvia. Cara, esse momento foi muito emocionante e dava dor no coração, sabe? Porque isso já tinha acontecido antes e o Will, ele perdeu a mãe dele, só que agora ele tem, tipo, a garota que ele ama, tá ligado? E dessa vez ele consegue, mano. É uma cena muito, muito foda. Beleza, rapaziada, basicamente o filme já termina ali, né, naquele momento. Então o Will e a Sylvia não termina a missão deles, né, e agora eles começam a ir pra cidades e cidades e eles viram basicamente ladrões de bancos de tempos que lutam contra o sistema para conseguir igualar esse poder pra todo mundo, tá ligado? E é isso, rapaziada. Esse foi o filme, mano. Eu fiz uma explicação breve aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixe o like de vocês para que meu vídeo seja mais recomendado para outras pessoas. Não esquece de me seguir para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. E muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, rapaziada. Então, mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima, rapaziada. Fui!